Olá, bom dia! Está começando mais um programa Mergulhados na Presença, um programa especial. Desde a semana passada nós estamos exibindo programas especiais sobre o Congresso Mil Vezes Mais, um congresso promovido pela Juventude Sião, mas que é aberto para toda a igreja e também para pessoas que vieram de fora. Hoje nós vamos começar o programa conhecendo um pouquinho do Bispo Rafael, ele que já é um parceiro aqui do Ministério Sião e que já veio também em outras programações. Ele foi um dos convidados para estar ministrando ao coração da juventude, ao coração da Igreja Batista Nova Sião. Ele veio com o Ministério de Louvor e vai estar falando um pouquinho desse trabalho para a gente que tem abençoado muitas vidas. Vamos curtir essa entrevista? Mergulhados na presença de Deus. Olá, bom dia. Nós estamos aqui com o Bispo Rafael Divino. Ele é lá de Feira de Santana, do Ministério MAVEC, Ministério Viver em Cristo. Ele também é presidente das Ordens de Pastores lá em Feira de Santana. Bispo, como é que é para o senhor estar mais uma vez aqui em Vitória da Conquista, na Igreja Nova Sião, em um congresso, dessa vez no Mil Vezes Mais? Olha, primeiro eu quero dar um bom dia a todos aí que estão ligados no programa Mergulhados na Presença. Para mim tem sido assim uma experiência sobrenatural. Tem sido uma bênção. Esses dias do congresso nós fomos assim impactados com palavras proféticas, também através do pastor Nilson Júnior, do Mevan. Nós fomos assim impactados com a palavra do céu, uma palavra de Deus, né? A alegria do Senhor tocou o nosso coração. Nós temos certeza que vamos sair do congresso Mil Vezes Mais com um novo destino de Deus para as nossas vidas. Um novo tempo de Deus está se estabelecendo nas nossas vidas. Bispo, em relação ao senhor também veio com um ministério de louvor. Fala um pouquinho desse ministério que veio contigo. Olha, o Ministério de Louvor da MAVEC tem a ser ministrado em vários congressos, retiros espirituais, porque nós entendemos que a adoração, ela tem o poder de desatar os céus. Nós entendemos que a adoração, quando ela vem de verdade, de fato de verdade do coração, ela pode trazer libertação, trazer cura, trazer vida. E através da adoração nós temos tocado o coração de Deus e também tocado o coração de pessoas. Vidas têm sido restauradas através das canções que o Senhor tem nos dado, vidas têm sido resgatadas pela presença do Espírito Santo. Bispo Rafael, o senhor tem falado sobre o entendimento da adoração. Como é que tem sido sua vida depois da presença? Olha, nós temos tido uma experiência nova com a presença já há quase 3 anos. A partir do momento que nós começamos a mergulhar, nos tornamos mergulhadores radicais através da vida do apóstolo Edilson, e nossa vida foi totalmente mudada, transformada, nosso ministério. Eu passei um momento muito difícil de desistência, de tristeza, de depressão, de angústia, de medo, e através desses mergulhos na presença de Deus, através desses momentos no lugar secreto, no lugar da oração, aonde nós somos confrontados, aonde nós somos curados, aonde nós somos restituídos. Esse é o lugar que o Senhor tem nos chamado e está chamando você também que está assistindo essa programação. Bispo, os mergulhos na presença têm mudado sua vida. Deixa uma mensagem para os jovens que estão em casa em relação à presença, ao que tem feito na sua vida. Olha, você que está aí ligadinho no programa Mergulhados na Presença, eu quero dizer para você, vale a pena você tirar um tempo para Deus. Você pode começar com 15 minutos, 30 minutos, todos os dias na presença de Deus. Você e Ele, é ali que os seus sonhos vão ser restituídos, é ali que você vai receber a vida de Deus. Você jovem que está nos ouvindo, você que está afastado dos caminhos do Senhor, esse é o tempo de você voltar para o Senhor, voltar para a presença, o lugar onde você nunca deveria ter saído, da presença de Deus. Ele ama você, está chamando você, te dando uma nova oportunidade para você ser restaurado. Mergulhe na presença, seja um mergulhador radical. Bispo Rafael, muito obrigado por sua participação aqui no Mergulhados na Presença. E você que está em casa, fique ligado, nós vamos para um breve intervalo, mas na volta Deus vai falar contigo. Mergulhados na presença de Deus.
A Evolution Jeans informa que acabou de receber a sua nova coleção Primavera-Verão, que está de arrasar. São camisas, blusas, vestidos de festa, saias, calças e um grande estoque de ternos de várias marcas para todas as idades e pelo menor preço do Brasil. Por isso, não compre ternos antes de visitar a Evolution Jeans. Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Conquista. Todos os dias você precisa mergulhar na presença de Deus, mas aos sábados o seu mergulho é junto com o apóstolo Edilson e o programa Mergulhados na Presença. Matérias, entrevistas, ministração da Palavra de Deus, campanha de oração e muito mais. Todo sábado na TV Aratu SBT às 7 da manhã. Oferecimento Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Centro. Mergulhados na presença de Deus. Aleluia. Muito bom poder mais uma vez estar reunido em nome do Senhor. Mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de nos ajuntarmos como igreja para exaltarmos e glorificarmos o seu nome. Abra as escrituras comigo. Ontem eu não abri a Bíblia, eu me lembrei agora. Tem dias que acontece assim. A gente não abre as escrituras. Mas hoje eu quero ler as escrituras com vocês. Eu queria que abrisse no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 37. Mateus capítulo 24, versículo 37, as escrituras dizem: porque a vinda do Filho do Homem será como ocorreu nos dias de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não perceberam nada, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Será exatamente dessa forma quando o Filho do Homem vier. Uma palavra que tem mexido com a gente é os dias de Noé. Porque a volta do Filho do Homem, a Escritura menciona, o próprio Jesus, ele ensina os discípulos, ele diz: será semelhante aos dias de Noé. Nós vimos e acabamos de ler que nos dias de Noé, como é que estava o cenário? Se lermos Gênesis 6, nós vamos descobrir que havia um cenário de injustiça. E a Bíblia diz que os homens estavam fazendo o quê? Comendo e casando e se dando em. Há uma verdade aqui para a gente pensar. Nos dias de Noé, os homens comiam e bebiam, ou seja, os homens faziam festa. Comer e beber fala de satisfação pessoal. E os homens casavam e se davam em. Os homens faziam aliança e quebravam aliança. Talvez pareça muito semelhante ao cenário que nós vivemos nessa geração, aonde há uma geração que se movimenta em busca de satisfação pessoal, comer e beber, aonde os homens estão casando e se dando em casamento, fazendo alianças e quebrando alianças. Não é disso que eu quero falar. Mas as Escrituras dizem que os dias de Noé chegaram e vão chegar. E os homens foram pegados em distrações. Eles não perceberam. Agora entendam uma coisa. Noé, ele ficou 100 a 120 anos construindo uma arca. Ele passou aproximadamente um século
construindo um lugar, uma habitação, ou seja, construindo a salvação sua e da sua casa, e pregando uma mensagem de justiça, e dizendo: convertei-vos. Talvez naqueles dias, Samuel, Noé era tido como louco. Por quê? Porque em Gênesis 6 nunca havia chovido ainda na terra. E o cara constrói um barco no deserto. Talvez, bispo, os caras passavam para suas festas, olhavam para Noé trabalhando e diziam: deixa de ser maluco, Noé. O que você está fazendo aí? Nunca choveu antes, Noé. Esse negócio de dilúvio é abobrinha. Mas as escrituras dizem que as águas vieram, levaram todos, e eles foram pegados, distraídos, não perceberam. E as escrituras dizem que os nossos dias, a vinda do Filho do Homem, será como nos dias de... Então nós vamos ser acometidos de um grande cenário de distração. Nós vamos ser acometidos de um grande cenário de distrações que nos roubam do propósito. E daí no dia que o Filho do Homem vier, talvez nós vamos ser pegos desapercebidos. Por que eu estou falando desse texto? Porque eu quero falar nessa noite sobre tempo. Nós precisamos compreender e entender a respeito de dias, tempos e épocas, porque eles determinam o que o Senhor está fazendo. Abre comigo Mateus 5. Mateus capítulo 5, versículo 1 diz assim: vendo as multidões, Yeshua, Jesus, subiu ao monte. Depois de se assentar, os talmides, os discípulos, se aproximaram dele, e ele começou a falar. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte. Depois de se assentar, os discípulos se aproximaram dele, e ele começou a falar. Mateus 5, 6 e 7 é o nosso muito conhecido sermão da montanha. Agora o versículo 1 do capítulo 5, ele fala que vendo Jesus as multidões, ele subiu a montanha, ele sentou-se e se aproximou dele os seus. E ele começou a gente tem uma compreensão que Jesus falou o sermão da montanha à multidão, não é isso? Jesus falou aos discípulos que sentaram próximo dele, porque a escritura diz: vendo ele as multidões, subiu ao monte, sentou-se, e os discípulos se aproximaram dele. Ele começa a falar. Por que eu estou falando isso? Porque nesses dias ele não está falando às multidões, ele está falando àqueles que estão sentando próximo dele para ouvir o que ele tem a ensinar. Nesses dias ele está despertando uma geração, e ele vai falar àqueles que estão dispostos a sentar aos seus pés para ouvir o que ele tem a dizer. Então ele começa a comunicar o ensinamento do Sermão do Monte. Não é do Sermão do Monte que eu quero falar. Eu quero falar de tempos, estações e épocas. Por quê? Porque nós só vamos entender de tempo se estivermos dispostos a ouvir o que ele está falando. Eclesiastes 8:5, a escritura diz que o coração entendido, o homem sábio, ele sabe discernir tempo e modo. Tempo, aquilo que Deus está falando. Modo, como nós vamos executar aquilo que Deus está falando.
Eclesiastes diz que o coração sábio, o homem de entendimento, ele compreende sobre tempo e ele compreende sobre modo, o que Deus fala e como nós vamos executar o que Deus fala. Eclesiastes 3:1 vai dizer que há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu, não é assim? Há um tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3:5 vai dizer que há tempo de espalhar pedras e há tempo de juntar as pedras. Durante os últimos anos, talvez a última década na nossa nação, as pedras foram espalhadas. Mas nesses dias nós percebemos que Ele está fazendo o quê? Ele está trabalhando para juntar as pedras. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, ele vai dizer que eu e você somos pedras vivas. E quando nos reunimos, nós nos tornamos o quê? Uma habitação, uma casa, um lugar onde Ele se revela e se manifesta. Durante um tempo, na nossa nação, Ele fez como um espalhar de pedras. Mas nesses dias Ele está juntando elas novamente. Por quê? Porque Ele está edificando a sua casa. E a casa dele é edificada com o quê? Com pedras vivas. E quem são as pedras vivas? Somos nós. Por isso nós acreditamos em remanescente. Por onde passamos, descobrimos homens e mulheres que Deus está juntando para o cumprimento do seu propósito, preparar uma casa e um lugar para os últimos dias. Quando se fala de compreensão de tempo, a gente busca entender o ministério profético. Nas 12 tribos de Israel havia uma das tribos que ela tinha discernimento sobre tempos e épocas. Quando Saul morre e os sacerdotes, os generais de guerra e os anciões se reúnem para subir a Hebrom e ungir Davi como rei, eles se dividem em tribos. E 1 Crônicas 12 vai fazer menção dessas tribos. Começa a falar da tribo de Rúben, tribo de Simeão, tribo de Judá. E eles falam a respeito da tribo de Issacar. 1 Crônicas 12:32 ele vai dizer: e da tribo de Issacar, 200 chefes de família, conhecedores de tempos e de épocas. Homens que discerniam e que compreendiam o movimento dos céus. Está ligado diretamente ao ministério profético. Nós estamos orando para que se levante os filhos de Issacar, os conhecedores de tempo e de época. Por quê? Agora que interessante, quando está fazendo menção no capítulo 12 de 1 Crônicas das tribos, vai falando de Rúben, 40 mil, 30 mil, 20 mil, de Issacar, 200 chefes de família. Conhecedores de tempo e de época que diziam a Israel o que Israel deveria ou não fazer. Eles determinavam a Israel: saiam à guerra, não saiam à guerra. É tempo de guerrear, não é tempo de guerrear. E nós oramos nesse tempo pelos filhos de Issacar, que se levante no espírito da profecia para a compreensão dos tempos e das épocas. Por que nós precisamos entender sobre tempo e sobre época? Quando eu não entendo de tempo, eu corro o risco, ainda que eu faça coisas boas, estar buscando vida em meio a coisas mortas. Abre comigo as escrituras em Lucas, no capítulo 24, versículo 1 em diante, diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as fragrâncias e os ungüentos que haviam preparado. Encontraram a pedra do sepulcro removida. Quando elas entraram, descobriram que o corpo do Senhor Jesus havia sumido.
estavam paradas ali sem saber o que pensar, quando repentinamente 2 homens com roupas extremamente brilhantes apareceram ao lado delas. Tomadas de terror, prostraram-se com o rosto em terra. E os 2 homens lhe disseram: por quê? Vocês estão procurando pelo vivo entre os mortos. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Esse texto de Lucas 24, ele nos deixa um ensinamento. Jesus morre na sexta-feira, próximo ao pôr do sol. Entra-se o Shabá, o sábado do judeu. Eles passam todo o período do sábado. E no primeiro dia da semana, no domingo, nas primeiras horas do dia, algumas mulheres com muita boa intenção, com um coração muito correto, primeiro porque elas queriam ungir o corpo do Senhor, irmãs que eram trabalhadoras, acordaram no domingo cedo e foram preparar especiarias aromáticas, se dirigiram ao sepulcro, mas chegando lá, a pedra estava removida. O que elas encontraram? E nós acabamos de ler: 2 homens com vestes resplandecentes. E eles fizeram uma pergunta para elas: o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão buscando vida em meio às coisas mortas? Consegue compreender isso, irmãos? Coisas feitas fora do tempo, sem estar ligada e conectada com o céu, pode nos levar a um lugar, ainda que estejamos fazendo coisas boas, fazermos coisas que já não faz mais sentido. Elas acordaram cedo, eram trabalhadoras, foram fazer algo bom, mas o tempo de ungir o corpo do Senhor já tinha passado. Parece que na nossa geração a gente vai ter que se conectar ao tempo, porque muitas coisas nós estamos fazendo e já não faz mais sentido. Agora a Bíblia conta de uma mulher que entende o tempo, bispo. Mateus 26, se eu não me engano, do versículo 37 em diante. A Bíblia diz que Jesus ele está num jantar na casa de um certo Simão, leproso, ou que tinha estado com lepra. Deixa eu só passar a referência certa para vocês. É o versículo 6, não é o 37. Do 6 em diante. Jesus está num jantar na casa de um certo Simão em Betânia, uma vila que fica a 3 quilômetros de Jerusalém. Aonde Jesus estava, irmãos, havia sempre um alvoroço, havia sempre uma grande movimentação. Eles estavam ali em meio a uma festa. E a Bíblia revela uma mulher que entende de tempo. Essa mulher invade aquele ambiente. Ela entra no meio daquela festa. Ela pega especiarias aromáticas e ela começa a derramar sobre o corpo dele. A Escritura vai dizer que os seus discípulos, olha, os caras que andavam com ele, comiam com ele, dormiam com ele, se indignaram, ficaram mal e começaram a questionar e dizendo: isso aí podia ser vendido e ter dado o dinheiro aos pobres. Irmãos, não está escrito assim na Bíblia, mas eu acredito que nesse dia o Senhor Jesus se levantou da mesa e olhou para os caras e disse: calem a boca, vocês não estão entendendo nada. Na minha mente santificada, como diz o pastor Djalma, um amigo nosso, eu acredito que ele se levantou porque os discípulos estavam indignados, murmurando, reclamando. Ele se levantou e disse: o que essa mulher está fazendo? Ela está preparando o meu corpo para o dia do meu
sepultamento. E o que ela fez aqui, aonde essas boas novas forem contadas, vai ser lembrado. Uau! Sabe o que essa mulher, ela fez? Ela acabou com a festa dos caras. Ela acabou com o jantar na casa de Simão. Ela provocou, em primeiro momento, um desconforto. Mas os homens que entendem de tempo, irmãos, eles não estão muito preocupados com as coisas à sua volta. Eles estão encarnando a mensagem para dar uma resposta. Entendem isso? Que se levante nesses dias os adoradores extravagantes, que não tenham medo de entrar em alguns lugares que precisam entrar. Entendam uma coisa: o Senhor Jesus veio à sua primeira vinda, e na primeira vinda o seu corpo foi ungido para o seu sepultamento. E a Bíblia diz que ele vai voltar mais uma vez, não é verdade? Não está certo isso? Ele voltará mais uma vez. Quem crê? Quem é o seu corpo hoje? Quem é o seu corpo? É quem? A igreja. Mais uma vez o seu corpo está sendo ungido. E agora não é mais para o sepultamento, é para reinar em glória com Ele. A minha pergunta é: quem vai ser os extravagantes que vão entrar em alguns lugares, acabar com algumas festas? Até os caras que comiam com Jesus e dormiam com Ele condenaram a atitude daquela mulher. Mas sabe de uma coisa? Não importa quem eu desagrade quando eu estou agradando a Deus. Eu não estou falando em ser insubmisso. Eu não estou falando em você não se submeter às coisas que Deus estabeleceu. Mas eu estou falando em você se posicionar naquilo que Deus está chamando. Porque às vezes os caras ouvem a gente falar e eles se rebelam. Aí eles acham que tem que ser rebelde. Não, não tem que ser rebelde, tem que ser homens de convicção. Existe um monte de rebeldes sem causa hoje. A pergunta é: quantos estão dispostos a entrar nos lugares que talvez até vai ter uma plaquinha: proibida a sua entrada? Mas vão lá, porque carregam uma especiaria que nesses dias está preparando o corpo do Messias. Sabe o que aconteceu depois do que essa mulher fez? A Bíblia diz que Judas saiu dali e foi falar aos sacerdotes e perguntou: se eu achar para não falar a referência errada. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, dirigiu-se aos principais sacerdotes e lhe perguntou: o que vocês estarão dispostos a me dar se eu lhes entregar Jesus? As atitudes determinadas no tempo correto vai revelar o coração de muito traidor, irmão. Quando nós entrarmos naquilo que o Pai está fazendo, tem muita coisa à nossa volta que vai ser desencortinada. Judas provavelmente era um daqueles que levantou o questionamento e disse: vamos vender essa especiaria e dar aos pobres. Ele não estava preocupado com os pobres, ele estava preocupado com o quê? Era ele que carregava a bolsa. Aleluia. Nós precisamos nos adequar àquilo que Ele está fazendo nesse tempo. Nós precisamos parar de andar em círculos. Deixa eu fazer um paralelo aqui em 2 textos das Escrituras que falam disso. Sabe, os hebreus quando saíram do Egito e eles foram a caminho do deserto, porque tinham uma promessa de Deus. Deus disse para Moisés: vai lá e diz a Faraó para que eles liberem vocês, para que vocês vão ao deserto me sacrificar.
E eles saíram fugindo do exército de Faraó, porque Faraó os perseguiu depois de liberá-los. E no percurso que eles fizeram, eles tiveram um dos seus primeiros obstáculos. O primeiro grande desafio dos hebreus foi o Mar Vermelho. Na frente havia o mar, atrás deles Faraó e seu exército. E as escrituras ensinam que Deus dá uma ordem a Moisés, não é isso? O que Deus diz para Moisés? Pega o cajado que está nas tuas mãos e toca, e elas vão se abrir. As águas se abriram. O povo passou a salvo. Passou ou não passou? 40 anos eles peregrinaram pelo deserto. 40 anos depois, eles vão ser inseridos no lugar que Deus havia prometido aos seus antepassados. Eles vão ser inseridos em Canaã, o lugar da promessa. E novamente eles têm um grande desafio. 40 anos antes, as águas do Mar Vermelho. 40 anos depois, eles têm as águas do Rio Jordão. 40 anos antes, Deus dá uma ordem. Pega o cajado que está na tua mão, Moisés, toca nas águas, ela vai se abrir. 40 anos depois, Deus mandou eles pegarem o cajado que era de Moisés. Mandou. Mas era o mesmo desafio, as águas. O que Deus mandou eles fazer? Manda os sacerdotes se consagrarem. Manda eles irem com a Arca da Aliança numa distância de 900 metros do povo. Manda eles pisarem à margem do Jordão, e quando eles pisarem, as águas vão se abrir. Manda eles permanecerem ali até que todo o povo passe. E depois que o povo passar, levante um altar no leito do rio e passem eles também. O que eu tenho aprendido com isso? Deus muda. Deus muda? Não. Princípios e os valores de Deus são imutáveis. Mas Deus se move. Deus se move. Deus se move. Ele está em constante movimento. Algumas coisas que nós fizemos no passado serviu para aquele tempo. E agora nós temos às vezes os mesmos desafios. Não adianta fazer o que a gente fez lá atrás. O que nós precisamos fazer? Sentar aonde Ele está sentado, ouvir o que Ele está ensinando. Porque Deus não muda, mas se move. E coisas que Deus está mandando a gente fazer agora são numa nova configuração. Fizemos coisas que deu certo. Quantos já se frustraram em fazer alguma coisa que deu certo, depois voltou um tempo depois de fazer de novo e não deu mais certo? Alguém já se frustrou assim? Porque a gente para de ouvir a Deus. A gente deixa de ouvi-lo. Está dando certo, vamos fazer. Não é assim? Está dando certo, vamos lá. A última palavra ainda é dele. Todas as vezes que não consultamos a Deus, consultamos a nossa carne. E Ele está nos chamando para esse lugar. Há um novo, não é uma nova palavra, não é uma nova estratégia, não é um novo modelo de desenvolvimento, não, mas é um tempo ao qual nós estamos sendo inseridos dentro dele, e precisamos estar adequado a esse tempo. Teve coisas que fizemos lá atrás que deu certo, mas já não servem mais para os nossos dias. Quando se fala de tempo e de ministério profético, a gente precisa entender sobre estações. Por que eu preciso entender sobre estações? Nós estamos aqui em Vitória da Conquista, não é isso? Vitória da Conquista, na Bahia, conhecida como a Suíça Baiana. Por quê? Porque ela vive estações que o resto da Bahia não vive. Não é assim? Ela tem um tempo de frio que o resto da Bahia não tem. É muito semelhante a nós lá do sul. No sul nós vivemos as 4 estações. E o que eu aprendo com as estações e o que elas determinam?
As estações determinam o que a gente veste e o que a gente come. É ou não é assim? Você anda no verão, como é que você anda naquele calor que bate aqui na Bahia, de 35? Lá na nossa região bate esse calor também. Como é que você anda? Qual é a roupa que você veste? Chinelo, bermuda, camiseta, não é assim? Mas nos dias que bate frio, eu não sei, aqui chega a 6 graus, 8 graus, é isso? 10 graus, que para a Bahia já é muito frio. Mas a nossa região chega a 3, chega a 0. Então, nos dias que estão 0 grau, eu ando de chinelo, bermuda e camiseta? Ando, irmão. Eu ando de quê? Touca, luva, jaqueta, cachecol. As estações determinam o que a gente veste. Quando as estações mudam, nós precisamos mudar o quê? O nosso guarda-roupa. Vocês estão pegando no espírito, irmão? Recebe no teu espírito. Deus está nos chamando para renovar o nosso guarda-roupa. Se você fosse me perguntar, irmão Júnior, qual é a estação que nós estamos vivendo? Existem 2 estações principais e 2 intermediárias, não é assim? Depois do inverno, quando a gente vê os campos brotando, no jardim as flores nascendo, os pássaros começam a cantar, a gente sabe que é primavera e que o verão está próximo, não é isso? Depois do verão, e a gente sai e começa a ver, os pastos começam a ficar com a cor amarelada, as folhas das árvores começam a cair, os pássaros começam a migrar. A gente sabe que o inverno está chegando. As estações intermediárias, elas dão a oportunidade da gente se preparar para os dias que estão por vir, de renovar o guarda-roupa. Se nós dependêssemos da terra, no inverno rigoroso nasce alguma coisa? Não. Então eu preparo no verão, recolho no meu outono, organizo. Por quê? Porque no inverno eu vou ter que estar preparado para aquilo que está por vir. Se você fosse me perguntar a estação que nós estamos vivendo, eu diria, estamos no outono, onde Deus está dando a oportunidade da gente se renovar, de trocar as roupas do guarda-roupa, porque vem um inverno rigoroso aí, e nós não queremos ser pegos de surpresa. Lembra dos dias de Noé? Como é que eles são pegos? De surpresa, distraídos, porque não estão atentando para aquilo que o Pai está falando. Se nós nos próximos dias, nos próximos anos, na próxima estação, nós queremos uma igreja santa, nós temos que começar a fazer o que hoje? A desenhar a santidade. Se nós queremos uma igreja justa, nós temos que fazer o que? A desenhar justiça. Se nós queremos uma igreja mais pura, nós temos que começar a desenhar pureza. Porque nós temos que começar a determinar a tendência dos próximos dias. Então o que eu faço hoje não tem a ver comigo hoje, tem a ver com os dias que estão por vir, porque estamos preparando uma geração para estar adequada, vestida de acordo com os próximos dias, que será como os dias de Noé, aonde os homens estarão comendo, bebendo, casando e se dando em casamento. Mas tem um remanescente que vai estar de pé, que vai estar atento, que vai estar vestido de acordo e não vai ser pego de surpresa quando as águas vierem. Isso é outro assunto de escatologia, mas é outra coisa. Deixa, eu não posso falar disso aqui, vai criar confusão, deixa pra lá. Mas só pensa, quem ficou na terra e quem foi levado? Noé ficou aonde? Ele construiu a salvação dele. Ele passou um tempo com Deus na terra, construindo um novo mundo, segundo os padrões do céu, segundo o reino de Deus. A minha pergunta é: quantos Noé existem no nosso meio, que estão construindo a sua salvação a cada dia? Lembra que eu falei ontem, reino e salvação? Salvação não custa nada, para viver o reino vai custar tudo. Quantos estão construindo a cada dia?
E pior que custa caro. Porque enquanto todo mundo vai para a festa comer e beber, você está lá cortando madeira. Você está lá cortando madeira. E eles passam por você e dizem: é desperdício, cara, vamos viver a vida. E você diz: não, o Senhor, Ele falou comigo e Ele disse que as águas vão cobrir a terra. Ele está julgando a terra. Eu estou preparando um lugar para minha casa. Eu estou preparando um ambiente para minha família. Eu estou preparando um lugar para minha cidade. Eu estou preparando um lugar para minha nação. Eu não tenho tempo para essas coisas. Entende isso? Alguns passam pela nossa vida e querem nos chamar para tirar a gente do foco. Não sai, cara. Não distraia. Porque uma coisa é certa: as águas virão, os dias de Noé virão. E quem vai permanecer? Os homens de convicção, que por causa de uma palavra gastaram a sua vida. Eu quero andar com homens de convicção, que não estão vivendo de filosofia, que não estão vivendo a história da carochinha. Não, mas acreditam no reino de Deus. Essa palavra queima, essa palavra mexe, essa palavra é vida. Noé nunca choveu antes, Noé nunca choveu antes. Para de loucura. Não. Eu tenho uma palavra. Noé, a terra é seca. Não, eu tenho uma palavra. Noé, aqui não dá nada. Eu tenho uma palavra. Noé, aqui não produz nada. Eu tenho uma palavra. Noé, não vai dar certo. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Chacatarabasúbia. Entende isso? Por que vocês são radicais? Porque nós temos uma palavra. Ele falou e Ele não mente. Ele deixou coisas escritas e Ele não é mentiroso. Não é tempo de comer e beber. Não é tempo de festa. Não. É tempo de lágrimas de arrependimento. Porque foi isso que Noé começou a pregar: justiça e arrependimento. Sabe por que o mundo não nos respeita e não muda? Porque nós fizemos o que eles fazem: festa. Mas nem uma alegriazinha pode ter, pode, irmão? Pode festejar um pouquinho, pode comer, pode sentar na mesa. Eu vou comer daqui a pouco, que deve ser uma boa comida. Se for igual ontem, nem Salomão em toda a sua glória comeu daquele jeito. Mas a comida, irmão, é só para encher o bucho. Porque se tiver pirão com linguiça, pirão com ovo, se tiver que jejuar, não tem problema. Essa geração precisa construir algo concreto. Uma arca. Agora imagina que cara maluco fazendo uma arca no deserto, num tempo que nunca havia chovido antes. E o cara diz: a terra vai ser cheia de água. Eles deviam, se tivesse sanatório naqueles tempos, eles internavam ele. Às vezes alguns lugares a gente vai e os caras pensam que a gente é maluco. Não tem problema. Nós estamos preparando um lugar para a nossa casa. Nós estamos preparando um lugar para a nossa cidade. Nós estamos preparando um lugar para salvar a nossa nação. Não é nós que salvamos, é Ele já fez isso. Nós só estamos preparando um lugar onde Ele possa se revelar. Não é tempo de andar distraído. Nós precisamos vencer as distrações. Nós precisamos acordar.
acordar para as coisas que Ele está falando e descansar nas coisas que tem mais roubado nós dele. Deixa eu fazer outro paralelo aqui em 2 textos das Escrituras. Em Mateus capítulo 8, as Escrituras dizem que Jesus ele entra num barco no mar de Tiberíades, e eles estão indo de uma margem a outra, e no meio da navegação a Escritura diz que Jesus foi dormir. Ele estava dormindo, e no meio da navegação se levantou uma grande tempestade que começou a bater contra aquela embarcação. Os discípulos atemorizados foram até ele e disseram: Mestre, acorda, não te importa, nós estamos perecendo, o barco vai afundar, nós vamos morrer. Parece a gente importunando o céu com as coisas da nossa vida. Os discípulos entraram em desespero. A Escritura diz que Yeshua acorda, dá uma voz de comando, a tempestade vira o ambiente fica calmo, o mar se acalma. Ele olha para eles e diz: homens de pouca fé. Naquele dia, Jesus foi dormir, os discípulos estavam acordados, desesperados, muito semelhante a nós. Às vezes a gente está acordando, despertando o Senhor e dizendo: Senhor, olha para mim, minha casa, Senhor, meu emprego, o meu negócio, eu estou vendendo pouco. Senhor, meu carro, não consegui trocar de carro esse ano. Ah, Senhor, eu queria comprar aquilo, eu ainda não tenho o computador da Apple. Eu ainda não consegui o meu iPhone, Senhor. Ou é só lá em Itajaí que tem esse tipo de oração? Não é pecado ter as coisas, mas tem coisas que nós não precisamos importunar a Deus, porque Ele sabe bem do que nós precisamos. No texto de Mateus 8, Jesus está dormindo e os caras estão acordados, desesperados, com medo de morrer. Em Mateus 26, agora do versículo 37 em diante, agora voltou na minha mente. Em Mateus 26 a Bíblia diz que Ele pega 3 dos seus discípulos, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, sobe no Getsemane, no lugar da prensa, e Ele vai orar ao Pai. Ele diz aos discípulos: eu estou angustiado, eu estou aflito. E Ele começa a orar ao Pai. Ele deixa os discípulos à parte, se retira um pouco. Ele começa a orar ao Pai e dizer: Pai, se fosse possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita como Tu queres, a Tua vontade é que prevalece, do Teu jeito, eu me submeto. E por 3 vezes Ele volta para se encontrar com os discípulos. E como Ele encontra os discípulos? Como? Dormindo. Lá no barco e no mar de Tiberíades, Jesus estava dormindo e os discípulos acordados. No Getsemane, Jesus está acordado e os discípulos estão dormindo. O que eu quero falar e por que eu estou falando disso? O que eu quero trazer como ensino para a gente? Os discípulos do barco estavam preocupados com o quê? Com o quê? Com a sua vida. E Jesus estava como? Dormindo. Nas coisas relacionadas à tua vida, vai dormir, meu irmão, descansa. O Senhor sabe do que você precisa. A Escritura diz: se vós, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu, que sou o vosso Pai, não vos darei o que vocês necessitam. Se tu é mau, teu filho pede um pão, tu nunca vai dar uma pedra. É ou não é? Das coisas relacionadas à tua vida, vai dormir, descansa, porque o teu Pai sabe do que tu precisa. Agora, nas coisas relacionadas ao propósito eterno do Pai, lá no Getsemane, os discípulos foram dormir, estavam com os olhos pesados. Jesus está acordado. E por que ele estava acordado? Porque aqui ele estava para cumprir o propósito pelo qual a vida dele foi chamada. Jesus não teve medo de morrer. Ele só disse: Pai, se fosse possível, faz. Afasta de mim, mas porém é a tua vontade que prevalece. Ele nunca teve medo da cruz.
Por que ele estava acordado no Getsemane? Porque ali ele estava debaixo de palavra de obediência, cumprindo o propósito eterno do Pai. Foi para isso que ele veio, foi para aquele momento que ele nasceu. O que eu aprendo? Descansa das coisas dessa vida e acorda para aquilo que faz sentido. Acorda para o propósito eterno de Deus. Desperta para as coisas do céu. Descansa das coisas dessa vida e acorda para o que vale a pena. Entende isso? Ele sabe daquilo que a gente precisa. Ele sabe bem daquilo que a gente necessita. Aleluia. Fica de pé, querido. Esse é o tempo de trazer a imagem de Deus e colocar tudo em ordem. Olha para mim um pouquinho, querido. 1000 vezes mais. Fala a verdade. Quantos aqui sabem que precisam se posicionar? Eu não quero ser pesado sobre a sua vida, eu não quero que você tenha uma atitude só por emoção. Mas quantos aqui sabem que às vezes estão buscando vida em meio a coisas mortas? Quantos aqui sabem que precisam de uma posição nesses dias para voltar a refletir a imagem do Pai? Eu quero orar com você. Eu queria que você saísse do seu lugar, se assim você desejar. Há uma porta de um quarto aberta. Há um lugar de intimidade. Há um perfume sendo exalado, chamando você. Vem, vem, vem. Vem, minha noiva, vem, amada minha, pomba minha. Tu que te esconde na fenda das rochas, vem pra fora, mostra a tua face. Deixa-me ouvir a tua voz. Aleluia. Porta Yeshua. Libera a graça, Senhor. Yeshua. Que esse bálsamo e esse perfume invada a vida dos meus irmãos. Rei dos reis, ele vem. Yeshua. Xeracasoriandarai. Confio em ti. Tu és fiel, Senhor, e eu confio em ti. Tu és fiel, Senhor, e eu confio a minha vida a ti. Tu és fiel, Senhor, e eu confio em ti. Tu és fiel, Senhor, e eu confio em ti. Tu és fiel, Senhor, e eu confio a minha vida a ti. Tu és fiel, Senhor, e eu confio em
Todos os dias você precisa mergulhar na presença de Deus, mas aos sábados o seu mergulho é junto com o apóstolo Edilson e o programa Mergulhados na Presença. Matérias, entrevistas, ministração da Palavra de Deus, campanha de oração e muito mais. Todo sábado na TV Aratu SBT às 7 da manhã. Oferecimento Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Centro. A Evolution Jeans informa que acabou de receber a sua nova coleção Primavera-Verão, que está de arrasar. São camisas, blusas, vestidos de festa, saias, calças e um grande estoque de ternos de várias marcas para todas as idades e pelo menor preço do Brasil. Por isso, não compre ternos antes de visitar a Evolution Jeans. Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Conquista. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. Estamos de volta com o programa Mergulhados na Presença. Você assistiu no último bloco uma mensagem abençoada com o pastor Nilson, ele que veio de Itajaí, Santa Catarina, para abençoar as nossas vidas aqui no Congresso Mil Vezes Mais. E para a gente encerrar o programa, lembrando que sábado que vem tem mais um programa especial Mil Vezes Mais. Para encerrar esse programa de hoje, nós convidamos para fazer a oração da campanha da Providência Divina, Neide Matos, ela que é esposa do pastor Samuel e também uma das líderes aqui da Juventude Sião. Neide, muito obrigada por sua participação no nosso programa e eu queria que você orasse pelos irmãos, pelos amigos que estão acompanhando o programa Mergulhados na Presença e que fazem todo sábado a campanha da Providência Divina. Fique à vontade. Eu queria pedir que você, se você puder, colocasse a mão no seu coração neste momento e começasse a pensar que o Deus do impossível vai fazer com que as coisas aconteçam na tua vida. Feche o seu olho e, se você puder, coloque a mão no seu coração. Pai, neste momento nós queremos invocar o teu nome, queremos clamar, Senhor, para que a providência divina aconteça na nossa vida. Queremos clamar ao Senhor porque entendemos que o Senhor pode fazer o impossível, que o Senhor pode fazer todas as coisas, que o Teu Espírito Santo age enquanto nós dormimos e provê todas as coisas para a nossa alegria, para a nossa felicidade. Por isso, neste momento, eu consagro cada vida, cada pessoa que está assistindo esse programa, cada pessoa, Senhor, neste momento que depositou em Ti a confiança, que elevou o coração ao Senhor, crendo que virá do céu o milagre, que esse milagre aconteça nessa vida. Eu consagro, Senhor, este programa ao Senhor e declaro que o fluir do Teu Espírito será feito, será visto com os nossos olhos. Queremos Te agradecer por tudo que o Senhor já fez e declarar o Teu poder em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, Neide. Quero agradecer também a sua audiência, a sua companhia e lembrar mais uma vez que sábado que vem estaremos de volta com mais um programa especial Mergulhados na Presença, diretamente aqui do Espaço Jump, onde está acontecendo o programa, aliás, onde está acontecendo a conferência, o Congresso Mil Vezes Mais. Deus abençoe sua vida, 1000 vezes mais unção, bênçãos do Senhor sobre ti. Tchau, tchau, até sábado que vem.